A igreja começa o tempo do Advento nos falando no Evangelho de São Lucas, Jesus falando do fim do mundo, ou da grande comoção que haverá na terra antes da sua vinda. E a igreja nos coloca esse Evangelho não para nos apavorar diante da última vinda de nosso Senhor, mas para nos chamar a atenção para a sua vinda em nossa vida. Não sabemos quando será o fim do mundo, ou quando será a segunda vinda de Jesus, conforme nos narram os evangelhos, como não sabemos também quando será o nosso fim aqui na terra. Como nós dissemos no início desta Santa Missa, nós estamos no status viatorum, ou estado dos que viajam, dos que caminham. Mas a nossa caminhada aqui terá um fim, e quando chegar esse fim, nós encontraremos a Cristo como nosso Mestre, como nosso Senhor, mas sobretudo como nosso Juiz, que nos acolhe e que nos julga também por tudo que nós fizemos, de bem e de mal. E a misericórdia de Deus se une assim à sua justiça, pois não pode haver misericórdia ou caridade sem justiça. E assim, nesse encontro com Cristo, será decidida exatamente, será colocada para nós o que ocorrerá depois, a salvação ou a condenação eterna, evidentemente de acordo com as escolhas que nós fizemos aqui na terra. E tudo é fruto de uma escolha, e a escolha é sempre nossa. Ninguém se salva contra a vontade, como também ninguém se condena contra a sua vontade, exatamente porque será fruto de uma escolha. O fato é que diante desta comoção, Jesus fala de um grande medo. E nós vivemos muitas vezes com muito medo aqui na terra. As coisas vão acontecendo não só nas nossas vidas pessoais, como também na própria história da humanidade. As grandes tragédias, os grandes acontecimentos que causam muitas vezes pânico, e nós sabemos isso muito bem, sobretudo nesses 2 últimos anos. Quanto pânico e quanto medo e quanto terror, né, vive a humanidade, muitas vezes implantado, né? Porque quando nós estamos com medo, nós não raciocinamos e somos facilmente manipulados. Medo nos leva a nos dar essa fragilidade de nos deixar levar pelo momento, e assim facilmente somos conduzidos, fruto do medo, porque o medo nos torna irracionais. Mas é exatamente nesse clima de medo que Jesus nos dá uma frase que é para nós lapidar. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque já se aproxima de vós a libertação, a redenção. É exatamente o que diz Jesus: não tenhais medo, ou olhai para o alto. Levantar a cabeça significa olhar para Deus e contemplar o seu amor para conosco. Significa termos esperança. E o que é a esperança do ponto de vista cristão? A esperança não tem nada a ver com o otimismo do ponto de vista humano. O otimismo pode ser fruto do temperamento da pessoa, otimista, vê tudo muito bem, com luzes verdes. É algo muito bonito e bom que a pessoa seja otimista, mas não diga esse otimismo natural. Também não é, o otimismo é fruto também às vezes de uma ideologia em que cultua o progresso como um ser,
ou cultua a ciência como um ente que deve ser honrado, adorado, né? A quem devemos nos submeter como se fosse um próprio Deus, e não a ciência como um conhecimento da própria obra de Deus, dessa própria realidade, da própria verdade, né, da qual nós somos servos, servidores. Esse otimismo do ponto de vista, também do ponto de vista natural e ideológico, e muitas vezes utilizado exatamente para conduzir os homens. Não digo esse otimismo. Outros que cultuam uma espécie de Deus histórico, um Deus com letra minúscula. A história tem um rumo e, através de uma dialética, vai conduzir a uma espécie de paraíso aqui na Terra, como propagam os marxistas. Não é nesse sentido que eu falo a esperança. A esperança não é um otimismo do ponto de vista humano. A esperança é uma virtude teologal infusa. E toda virtude é sempre um hábito bom. Então a virtude, a esperança, é a virtude através da qual, o nome já diz, eu espero e confio. E confio em quê? Confio em promessas feitas por Deus a mim. Só que a virtude a esperança é uma virtude teologal, porque provém de Deus, é infundida por Deus em nós, e é infundida no nosso batismo, e tem Deus como objeto, né? O objeto da esperança é a posse do próprio Deus, esse é o objeto principal. São Paulo, na sua epístola aos Hebreus, ele, na hora de definir a fé, ele mistura um pouco com a virtude da esperança, exatamente porque fé e esperança estão muito entrelaçadas, né? E ele diz lá, quando define a fé é a substância sperandarum rerum, argumenta o argumentum non apparentium, ou seja, é substância sperandarum rerum, é a substância das coisas que esperamos. E o argumento ou prova daquilo que não se vê. Ou seja, a fé como a substância, ou seja, a vivência, o já estar presente, ou já possuir, num certo sentido, aquelas coisas que nós esperamos. A vida é eterna, ou o próprio Deus, pela fé, nós já possuímos agora. Quer dizer, a substância das coisas que nós esperamos. Então a esperança vai nos impulsionar como virtude a confiarmos em ter a posse eterna daquilo que nós pela fé já possuímos agora. Então a substância das coisas que esperamos. Essa é a definição da epístola aos Hebreus. E o argumenta no aparente, ou seja, a prova ou as provas daquelas coisas que não se veem. Por quê? Porque a fé, ela está acima da razão, não é contra a razão, está acima da razão, e nós cremos não porque compreendemos do ponto de vista racional, mas porque vai além da razão, mas por causa da autoridade de quem revela, que é o próprio Deus. Como disse, o objeto da esperança é a posse de Deus. Então eu espero com firme confiança, e Deus me dará a vida eterna, e eu estarei com Ele eternamente. Então, nesse status viatório, ou seja, nesse estado de caminhada aqui na terra, eu caminho rumo a um fim, e esse fim é o fim da caminhada, mas é o começo de uma nova vida e a continuação daquilo que eu já vivo pela fé aqui na terra. Então a esperança é essa virtude que Deus me coloca, me impulsiona, mas que requer de mim uma resposta em confiança nele, sabendo que ele que me conduz. Como nós vemos lá no Salmo 22, o Senhor é meu pastor que me conduz, nada me faltará. Então o Senhor me entrega, me impulsiona, me leva, me conduz com a sua mão e faz todas as coisas concorrerem para o meu bem. Quando eu tenho essa confiança
e me entrego totalmente a Ele. Evidentemente não é uma entrega passiva apenas, porque a esperança me leva também a atitudes, a participar da obra de Deus na história, fazendo aquilo que é próprio da minha vida, procurando no dia a dia me esforçar, trabalhar, estudar, enfim, procurar fazer aquelas coisas, viver a minha vida normalmente em Deus, mas com essa confiança, impulsionado, levado, conduzido, mas também caminhando, para que assim eu possa alcançar a vida eterna. Aí vem o grande mistério do pecado, né, da luta contra o pecado, porque Deus Nosso Senhor me dá a graça para vencer o pecado, me dá a graça para vencer as tentações, me dá a graça para praticar as virtudes. Tudo isso é obra da graça de Deus, mas eu tenho que fazer a minha parte. Ou seja, eu tenho que, é como um soldado que tem a força para lutar, tem as armas para lutar, mas ele tem que usar as armas, tem que ir à batalha, tem que enfrentar o inimigo. Ele não vai ficar parado, né, esperando que a coisa aconteça num passe de mágica. Assim é Deus agindo na nossa vida. Como diz Santo Agostinho, Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Então esse objeto, a posse de Deus, eu vou ter, mas nesta caminhada Deus também vai me dar as graças necessárias para eu conseguir chegar ao meu fim, que na verdade é a posse de Deus e a vivência do seu amor eternamente. Então a esperança me leva não só ao fim, mas também aos meios para eu alcançar o fim, que nós chamamos de graça. E o que é a graça? A graça é um dom sobrenatural, gratuito, o nome já diz graça, e Deus nos dá em vista, nos impulsionando para eu alcançar o meu fim. São Paulo diz: nós não podemos ter sequer um bom pensamento se Deus não nos der a graça para isso. São Tomás também nos explica isso muito bem, né? Toda a graça nos leva para alcançar o nosso fim último, mas nós precisamos da graça. Jesus fala: sem mim nada podeis fazer. Então nós precisamos da graça. A graça, ela pode ser habitual, que é o estado da alma, ou pode ser atual. A graça habitual, também chamada de graça santificante, é aquela graça que nós recebemos no batismo, que é a vida divina em nós. Os santos padres comparam esta graça a um ferro que recebe o fogo, né? E o fogo se infunde de tal forma no ferro que o ferro fica incandescente e fica mole, podendo ser moldado, né? Assim é a vida divina em nós. Ter Deus, viver em Deus, ter a vida em Deus, a vida divina, nós participamos da própria natureza de Deus. Isso é a graça santificante, ter a vida divina. Recebemos no batismo, né? E nos torna, somos como que, no dizer de Santo Agostinho, deificados, né? Ou seja, nós somos elevados como filhos adotivos, é claro, porque não somos deuses por natureza, mas nós participamos desta vida divina. Isso se chama graça santificante ou graça habitual, que nós recebemos no nosso batismo. Aliás, o maior dom que Deus nos dá no batismo é exatamente esse: participar da sua própria vida, da sua própria natureza, em certo sentido, e que se perde pelo pecado mortal. Chama-se pecado mortal ou pecado grave, aquele pecado que mata essa vida divina na alma. A alma fica como que espiritualmente morta, sem a graça. Essa graça Deus nos concede, né? Se eu me confesso, por exemplo, me arrependo dos meus pecados, peço a Deus perdão, com o propósito de emenda, e ao menos com o propósito de receber a absolvição sacramental, eu recebo de novo a graça. Então, quando no confessionário o padre diz: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ali acontece uma ressurreição.
pessoa ressuscita, né, porque recebe de novo aquela vida divina. E o padre diz: vai em paz, ressuscitou ali. Então o confessionário é, digamos, um tribunal, evidente, porque ali há uma acusação de pecados, mas é também um novo túmulo de Jerusalém, um novo sepulcro de Jerusalém, onde Cristo ressuscita a cada um de nós, quando arrependidos pedimos o perdão e recobramos ou passamos a ter de novo essa graça santificante, e na verdade é o amor de Deus infundido em nós, a sua própria natureza, a sua própria vida divina. Mas há outras graças, são chamadas de graças atuais, que são também dons que Deus nos concede e vai nos concedendo no dia a dia, que nos impulsionam ou nos estimulam, como uma mãe que impulsiona o filho: vai filho, vai filho, e a mãe dá a mão para o filho, impulsionando para o filho caminhar, ou a mãe que fica lá à frente dizendo: vem filho, vem filho. Isso se chama, é uma comparação do que é a graça atual. E essas graças atuais, elas acontecem no dia a dia, né? São graças que ocorrem, como vocês estão aqui, por exemplo, hoje Deus deu a graça de virem, e vocês corresponderam a essa graça, né? São inspirações de Deus, são momentos em que Deus vai nos falar, vai nos impulsionar, vai nos atrair, como eu disse, vai nos inspirar e vai nos conduzindo aqui na terra. Essas graças podem ser graças espirituais, como podem ser também graças físicas, materiais. Eu consegui um emprego, uma graça. Eu consegui me curar de uma doença, tive uma graça, né? E um milagre, por exemplo, uma graça, né? Passei no vestibular, consegui terminar meu curso, terminei meu TCC, que é um horror aí dos acadêmicos. Então, graças a Deus, eu tive graças e graças e graças. Deus vai me impulsionando, me dando essas graças. São chamadas graças atuais. Deus sempre nos dá a graça e nos dá as graças necessárias para a nossa salvação, graças espirituais, graças materiais. O problema é que nós muitas vezes colocamos obstáculos a essas graças, e Deus nos respeita a nossa vontade, e Deus não nos força. Então, o importante é nós estarmos sempre atentos a essas graças e tirarmos os obstáculos, que pode ser a nossa própria ignorância proposital, pode ser a nossa própria paixão desordenada, nossos defeitos e coisas que nós colocamos que obstacularizam a ação da graça em nós. Mas Deus é poderoso e nos dá tantas graças no dia a dia, porque nos ama, né? E nos quer na eternidade com Ele. A esperança, então, ela tem como fim último a posse de Deus, mas como um fim secundário, objeto secundário, todas essas graças que Deus nos concede em vistas da nossa vida eterna. O importante é nós vivermos nesse estado de caminhantes, mas nessa companhia divina, estarmos com Deus, vivermos em Deus. Daí a importância e a necessidade da oração, que é este acompanhamento de Deus nas nossas vidas, estarmos com Ele na oração, né, no estudo de Sua palavra, na meditação de Suas obras, né? E a partir daí, na prática das virtudes, a esperança vai cada vez mais aumentando em nós. Não tenhamos medo, tenhamos confiança, porque Deus, repetindo o que diz São Paulo, faz tudo concorrer para o bem daqueles que o amam, mas Ele quer também que nós colaboremos com a graça, para que nosso mérito seja maior, participando evidentemente dos méritos de seu Filho. Peçamos a Nossa Senhora, que é a Mãe da Divina Graça, que ela nos conceda as graças necessárias, por sua intercessão, as graças necessárias para vivermos sempre nessa esperança e nessa confiança em Deus, e não perdermos a esperança, que se chama desespero de salvação, que é um pecado contra o Espírito Santo. Por outro lado, também não vamos pensar que vamos nos salvar sem merecimentos, que seria a presunção, o orgulho, mas que Nossa Senhora nos conceda a graça para humildemente e com confiança
estarmos sempre caminhando em Deus, com Deus e para Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.